Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, é hora de meditarmos sobre a Palavra de Deus. Nós estamos celebrando desde já o 29º domingo do tempo comum. E o evangelho deste domingo é extraído do evangelista Lucas, capítulo 18, e versículos de 1 a 8. Se no domingo anterior ouvíamos a respeito da gratidão, neste domingo escutamos as Escrituras falarem da insistência na oração. Não se pode desanimar diante dos desafios da vida. Encontramos na oração força para perseverar nos propósitos e superar os obstáculos que se nos apresentam. A oração não é uma mágica para resolver tudo, mas nos transforma e nos capacita para agirmos melhor diante das mais difíceis realidades. A parábola de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, trata da oração como tal, falando da necessidade de orar sempre, sem esmorecer. Para isso, traz como personagens um juiz impiedoso e uma viúva importunadora, tendo em vista ensinar que Deus responderá à oração perseverante dos discípulos. Jesus diz que havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Nessa mesma cidade vivia uma viúva que fora lesada por um explorador e vinha a esse juiz pedir-lhe que fizesse justiça. As viúvas tinham pouco ou nenhum amparo legal naquela época. Como era seu costume, o juiz não queria atendê-la. Entretanto, a viúva foi insistente, até que ele pensou consigo mesmo: embora eu não tema a justiça de Deus, nem respeite os direitos das pessoas, como essa viúva está me dando dor de cabeça e não larga a minha casa, vou fazer-lhe justiça. Senão, ela é capaz de algum dia me agredir, conforme vemos nos versículos 4 e 5. Com base nessa parábola, Jesus indaga seus ouvintes, mostrando que, se o juiz malvado foi capaz de fazer justiça para a viúva por conta da insistência dela, muito mais Deus fará por quem clama por ele na oração. Deus age no seu tempo, é importante a gente lembrar, e conforme os seus desígnios misteriosos. Cabem-nos a perseverança e a docilidade para vivermos de acordo com sua lógica, que é diferente da nossa. Por fim, Jesus afirma que Deus fará justiça brevemente e apresenta ainda uma questão retórica. O Filho do Homem, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Conforme vemos no versículo 8. Essa pergunta reflete o contexto das primeiras comunidades, no qual algumas pessoas desistiam da fé pela demora da parousia, ou seja, a segunda vinda de Jesus. O convite da parábola é ao ânimo e à perseverança na fé e na oração. Ao contrário do que parece, Deus não abandonou o mundo e as pessoas. Ele não é insensível ao nosso apelo. Contudo, tem seu projeto, seu plano e seu tempo próprio para agir conosco e por meio de nós no mundo. Aos que creem nele, resta moderar sua impaciência e confiar que ele não deixará de intervir para os libertar. Algumas pistas importantes para a nossa reflexão. Por que Deus permite que tantos milhões de seres humanos sobrevivam em condições tão degradantes? Por que há maus e injustos que promovem arbitrariedades sem escrúpulos prejudicando inúmeras pessoas? Como é que Deus não intervém quando algumas doenças ameaçam dizimar a humanidade? Onde está Ele quando as ditaduras ou os totalitarismos maltratam povos inteiros? Deus não intervém porque não quer saber das pessoas e é insensível àquilo que lhes acontece? Certamente esse e muitos outros questionamentos parecidos você já deve ter feito a si mesmo. A oração não é apenas para alcançarmos algumas graças, mas também para lidarmos com os silêncios de Deus. Nem sempre temos respostas para os acontecimentos. Nossas explicações são limitadas. A nossa compreensão do mistério é finita. A mensagem das leituras desta liturgia, do 29º domingo do tempo comum, estimula a confiança em Deus, pois Ele não está surdo aos clamores da humanidade.
Nossa liturgia é um grito a Deus por justiça e um incentivo para agirmos com esperança no Senhor. Orar, amados irmãos, é colocar-se de braços abertos para acolher os dons de Deus. Muitas vezes não captamos as delicadezas infinitas do seu amor. Ele está sempre a se oferecer a nós. A oração é meio pelo qual encontramos o amor divino. Quem ama de verdade não corta relação à primeira incompreensão ou à primeira ausência. Pelo contrário, a espera e a ausência provam o amor e intensificam a relação. Enfim, a pergunta de Jesus no final do Evangelho nos intriga. A fé, enquanto adesão e entrega confiante a Deus, deve ser cultivada e transmitida. Já estivemos demasiado preocupados em converter as outras pessoas e menos preocupados em nos convertermos. É tempo de passar de um estático ser cristãos para o dinâmico tornar-se cristãos. A fé se mantém viva quando dá sentido ao ser humano e não é só um conjunto de enunciados. Que a palavra de Deus produza frutos em abundância em nossas vidas. Permaneçamos no coração da Igreja, tudo por Jesus, nada sem Maria.